Paz pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa e hoje a gente vai dar continuidade à nossa leitura dos capítulos 36 a 39. Estas são as gerações de Esaú, este é Edom. Esaú tomou suas mulheres dentre as cananeias, Ada, filha de Elon, o Eteu, e a Olibama, filha de Ana, neta de Zibeão, o Eveu, e Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. De Esaú, Ada teve Elifaz, e Bazemate teve Reuel, e a Olibama teve Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e partiu para outra terra separando-se de seu irmão Jacó, porque os seus bens eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentá-los por causa do gado que possuíam. Por isso Esaú foi habitar nos montes de Seir. Esaú é Edom. Essas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas dos montes de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gatã e Quenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. De Elifaz ela teve Amaleque. São esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Foram esses os filhos de Reuel: Naate e Zerá, Sama e Mizá. Foram esses os netos de Bazemate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, neta de Zibeão, mulher de Esaú. De Esaú, ela teve Jeús, Jalão e Corá. São esses os chefes dos filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Quenaz, Corá, Gatã e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São esses os netos de Ada. Esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Sama e Mizá. São esses os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São esses os netos de Bazemate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. São esses os chefes que nasceram de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú. Esses os seus chefes, ele é Edom. São esses os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dissom, Esser e Dissã. São esses os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes são os filhos de Zibeão: Aías e Anás. Esse é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando levava as pastagens dos jumentos de Zibeão, seu pai. São esses os filhos de Ana, Dissom e Aolibama, filha de Ana. São esses os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Esses são os filhos de Esser: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dissã: Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dissom, Esser e Dissã. São esses os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que reinasse algum rei sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Usã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Usã morreu e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que atacou Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Edade morreu e Sâmela de Masreca reinou em seu lugar. Sâmela morreu e Saúl de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Saúl morreu e Baal-Anã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo suas famílias, segundo seus lugares, pelos seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Quenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. São esses os chefes de Edom, segundo suas habitações na terra de sua propriedade. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Capítulo 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles.
Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo mais ainda. Pois ele lhes disse: Peço-vos que ouçais esse sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: Irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o e disse: Que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu: Estou aqui. E disse-lhe Israel: Vai, vê teus irmãos e o rebanho estão bem, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: Que procuras? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos, peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: Saíram daqui, eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rubem livrou-o das mãos deles, dizendo: Não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna, aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram de sua túnica, a túnica longa que estava usando, e agarrando-o lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou aos seus irmãos: De que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para os seus irmãos, disse: O menino não está lá, e eu para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na com o sangue, e mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com esta mensagem: Achamos esta túnica, vê se é ou não a túnica de seu filho. Ele reconheceu e exclamou: A túnica de meu filho! Uma fera o devorou com certeza, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de roupa de saco, e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: Na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até ao túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. Nesse tempo, Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Suá, tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Ela engravidou e teve um filho, e o pai deu-lhe o nome de Er. Ela tornou a engravidar e teve um filho, a quem deu o nome de Onã. Teve ainda mais um filho e deu-lhe o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando ela teve o filho. Depois Judá tomou para Er, o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: Toma a mulher de teu irmão, cumpre o teu dever de cunhado e dá a descendência a teu irmão. Porém Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia à mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então Judá disse a sua nora Tamar: Conserva-te viúva na casa de teu pai, até que meu filho Selá se torne homem adulto. Pois dizia: Para que esse não morra também como seus irmãos.
Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Com o passar do tempo, a filha de Suá, a mulher de Judá, morreu. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate, ao encontro dos tosqueadores das suas ovelhas, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E avisaram Tamar, dizendo: teu sogro está subindo a Timnate para tosquear suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos de sua viuvez e se cobriu com o véu, e assim disfarçada sentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem adulto, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que se fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Sem saber que era sua nora, dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, quero deitar-me contigo. Mas ela perguntou: que me darás por deitares comigo? Ele respondeu: eu te mandarei um cabrito do rebanho. Mas ela ainda perguntou: tu me darás alguma garantia até que o mandes? Então ele disse: que garantia te darei? Disse ela: o teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. E ele os entregou. Então deitou-se com ela e ela engravidou. Então levantou-se e se foi, tirou de si o véu e vestiu as roupas de sua viuvez. Depois Judá mandou o cabrito por meio de seu amigo Adulamita para receber a garantia da mão da mulher. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? E disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. E também os homens daquele lugar disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Então Judá disse: que ela fique com a garantia para que não sejamos envergonhados. Eu mandei esse cabrito, mas tu não a encontraste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida de sua prostituição. Então Judá disse: levai-a para fora e seja ela queimada. Quando estava sendo levada para fora, ela mandou dizer a seu sogro: eu engravidei do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: peço-te que reconheças de quem são o selo com o cordão e o cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei meu filho Selá, e nunca mais a conheceu intimamente. Sucedeu que no tempo de dar à luz havia gêmeos em seu ventre, e quando deu à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio vermelho e amarrou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas ele recolheu a mão, e então seu irmão saiu, pelo que ela disse, como rompeste saída. Por isso foi chamado Pérez. Depois saiu o irmão, trazendo na mão um fio vermelho, e foi chamado Zerá. Capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela nem para estar com ela. Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens de casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão, fugindo, chamou os homens da sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu, fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então ele repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou. O senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere,
e José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia.